Boa noite, o meu nome é Benedito Correia. Tenho 50 anos de idade e moro em Vitória da Conquista, na Bahia. Vou compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural e, por que não dizer, um pouco assustadora, que eu e um amigo chamado Zangão tivemos alguns anos atrás na estrada. Sou caminhoneiro desde os meus 20 e poucos anos e também me casei muito cedo, aos 23, com a minha esposa Lídia, que é professora aqui no município de Conquista. A nossa família foi crescendo e depois de uns 10 anos de casados, já tínhamos 3 filhos. A minha esposa reclamava que eu nunca tinha tempo para a nossa família e, como ela trabalhava dando aulas, não podia viajar comigo. Então, no mês de dezembro de 2005, eu decidi que em janeiro de 2006 eu tiraria um mês inteiro para ficar com a minha família e assim podermos viajar juntos. Naquela época, eu trabalhava na rota de Conquista até João Pessoa, na Paraíba. Eu fazia o trajeto mais 2 vezes por semana. Eu precisava tirar as minhas férias, mas o meu caminhão precisava continuar trabalhando. Então conversei com um amigo meu chamado Armando Sintra, muito conhecido aqui na cidade como Zangão, para ele trabalhar nessa rota para mim durante as minhas merecidas férias. Ele prontamente aceitou o trabalho. Então, eu fui com ele em sua primeira viagem para mostrar a rota e os locais de parada durante a viagem. Saímos de Conquista na madrugada de segunda-feira, por volta das 4 horas da madrugada. E por volta das 8 horas da noite, já estávamos nos aproximando da cidade de Palmares, em Pernambuco. Nessa hora, eu estava dirigindo. Foi quando de repente o meu amigo gritou: Para! Você matou uma mulher! A mulher se jogou aqui na frente da carreta, para!" Na hora eu tomei um baita de um susto e perguntei a ele qual mulher. Ele me disse que uma mulher havia se jogado na frente da carreta, mas eu não tinha visto mulher nenhuma, e os veículos que trafegavam logo por trás da minha carreta passaram normalmente pelo local. Eu dirigi até um posto de combustível, 5 quilômetros à frente, e quando chegamos lá, não havia qualquer marca de sangue ou amassado na frente do caminhão. Como eu conheci o pessoal que trabalhava no posto, eu chamei o Ailton, um amigo que era subgerente. Eu falei o que meu amigo tinha visto. Então pegamos o carro dele e nós 3 voltamos para verificar se realmente uma mulher havia sido atropelada. Paramos próximo à entrada que dava para uma estrada de terra que ia para um povoado e seguimos pelo acostamento com pisca-alerta ligado. Nós estávamos bem devagar, até mesmo para tentarmos vermos alguma coisa, mas não vimos ninguém no local, no qual meu amigo disse ter visto uma mulher. Voltamos então para o posto e depois seguimos com a viagem até João Pessoa. Na volta, eu parei no posto novamente e realmente não havia nenhuma mulher atropelada naquele trecho da rodovia. Então, deduzi que o meu amigo estava cochilando na hora e sonhou que uma mulher estava atravessando a estrada. Ele me garantiu que não cochilou e que realmente viu uma mulher. Bom, em todo caso, eu também contratei um ajudante para ele não viajar sozinho durante todo o período de um mês. Eu viajei para Minas, depois passei no Rio de Janeiro, mas o que mais me chamou a atenção foi que de repente eu comecei a sonhar com uma jovem. Em todos os sonhos eu estava dirigindo e ela estava parada na estrada. Os sonhos começaram a ser até mais realistas do que os anteriores, até que um dia eu sonhei que ela havia se jogado na frente do meu caminhão. Eu não compreendi o motivo desses sonhos e não falei nada com a minha esposa, até mesmo para ela não se preocupar, já que estávamos ali para nos divertir. Além disso, eu não tive mais esses tipos de sonho. Eu só fui voltar a ter no último dia das minhas férias. Foi quando eu voltei a sonhar com a jovem do meu sonho e ela estava viajando de carona comigo. Até que de repente,
a mesma havia desaparecido. O pior, o mais sinistro, era que o local era o mesmo de onde o meu amigo havia visto uma mulher se jogando na frente do meu caminhão antes de eu entrar de férias. Depois disso, eu voltei para a Conquista e depois de conversar com a minha esposa e fazer as contas, chegamos à conclusão que era melhor contratar o meu amigo para fazer a viagem sempre comigo. Nós nos revezaríamos ao volante e assim as minhas viagens seriam menos cansativas. Quando eu falei com ele, o mesmo ficou em uma felicidade que só, pois ele era um bom motorista, mas infelizmente se encontrava desempregado. E na semana que eu voltei de férias, eu fiquei mais alguns dias em casa e só viajaria na segunda-feira seguinte. Ainda queria aproveitar mais um tempo com a minha esposa e filhos. Na segunda-feira seguinte, meu amigo e eu viajamos bem cedo. Eu dirigi até umas 5 horas da tarde, depois ele assumiu o volante. E quando estávamos nos aproximando do mesmo local onde ele disse ter visto a mulher um mês atrás, eu avistei uma pessoa parada no acostamento e pedi para que ele diminuísse a velocidade. Quando passamos pela pessoa, era a mesma dos meus sonhos, mas quando olhei no retrovisor, misteriosamente, não havia mais ninguém. Naquele momento me subiu um frio que foi da espinha até a nuca. Era uma sensação muito estranha que havia começado a tomar conta de mim. E de repente, a cabine do caminhão começou a esfriar. Eu desliguei o ar, mas continuava gelado. Foi então que ouvi uma voz suave por detrás de mim pedindo ajuda. E quando eu olhei, lá estava a jovem sentada dentro da boleia. Eu não sabia o que fazer. Eu perguntei ao meu amigo se ele estava vendo alguma coisa e ele me disse que não. Então eu pedi que seguíssemos até o posto. Assim que chegamos, eu desci rapidamente e quando eu olhei, não havia ninguém além de nós dois. Eu estava bem confuso e fui conversar com meu amigo que era o subgerente do posto. E quando eu descrevi a moça, ele bem sério me olhou e disse: "Rapaz, eu acho que essa moça que você disse ter visto morreu alguns anos atrás ali na beira da rodovia. Os pais dela têm uma casa num povoado próximo daqui. Eu conheço eles, inclusive o seu Francisco é nosso cliente aqui do posto." A minha sorte era que eu não estava viajando sozinho, pois se eu estivesse, com certeza eu não conseguiria chegar até João Pessoa, pois tamanho era o meu medo. Daquele trecho adiante, deixei o meu amigo levar o caminhão e só dirigi na volta para a Conquista. Mas antes de voltar, eu liguei para minha casa e contei para minha esposa o que havia acontecido durante a viagem. Ela me aconselhou a passar na casa dos familiares da moça para relatar o que havia acontecido e talvez até oferecer uma ajuda. Para dizer a verdade, eu não acreditava muito nessas coisas, mas diante do que estava acontecendo, eu liguei para o posto e o meu amigo concordou em me acompanhar até a casa dos familiares da jovem. Quando foi às 12 horas, saímos de João Pessoa e por volta das 4 horas da tarde, chegamos no posto e de lá eu fui com o meu amigo e o meu outro amigo Zangão até a casa da família da moça no povoado. Chegando lá, o Ailton conversou com o pessoal sobre o que eu tinha visto. Então reforcei contando tudo o que estava acontecendo, desde o dia que o meu amigo Zangão viu a moça até os acontecimentos da última noite. A dona Antônia me falou que a filha dela se chamava Rebeca. Era uma menina amada por todos da família, mas que infelizmente ela havia se envolvido com um rapaz malandro e vagabundo que morava em Palmares. Ela e o seu Francisco deram vários conselhos, mas parece que os jovens só sabem fazer coisas erradas. A filha dela continuou com o namorado, até que um dia, contra a vontade dos pais, ela saiu de moto com ele para uma festa e na volta o rapaz estava bêbado e acabou caindo, mas infelizmente ela estava sem capacete e acabou morrendo na hora. O que mais me dói é que hoje em dia ele está vivo e feliz, vivendo e desfrutando da vida. Enquanto isso, a nossa filha está lá,
enterrada. Talvez nem os ossos existam mais. Nessa hora, Dona Olinda, uma senhora que também escutou a nossa conversa, disse: Sabe, comadre, talvez ela quisesse pedir desculpas para vocês, para que ela pudesse descansar em paz. O certo nesse caso é a senhora ou o compadre colocar uma cruz no local onde ela morreu e encomendar uma missa para ela. A essa altura todos ali estavam emocionados, caindo em lágrimas, inclusive eu, que acabei ficando emocionado também. Então Dona Antônia sugeriu encomendar uma missa para a alma da filha e pediu para que eu comparecesse se fosse possível, pois eu seria muito bem-vindo. Eu acabei aceitando o convite e disse para avisarem o Ailton o dia da missa que eu daria o meu jeito de comparecer. Depois disso, seguimos viagem para a Conquista e naquela noite eu não vi mais nada de sobrenatural. Dentro de 15 dias eles fizeram uma missa na igreja do povoado. Zangão e eu comparecemos e durante a celebração eu senti que havia alguém ao meu lado. Foi quando eu vi um choro bem suave e bem baixinho no pé do meu ouvido. Na hora eu fiquei um pouco assustado, mas no fundo eu sabia de quem se tratava aquele choro. Quando eu fui interrompido pelo seu Francisco, que agradeceu eu e o Zangão, e de lá fomos jantar na casa dele junto com a sua família. Hoje em dia, Zangão e eu nos tornamos amigos daquela família no povoado, mas a jovem nunca mais apareceu para mim e nem para o Zangão, e nem na estrada e nem nos nossos sonhos. Às vezes eu fico em dúvida, mas pelo sim e pelo não, acredito que ajudei a reconciliar uma família e a jovem também a descansar em paz. Obrigado a todos por ouvirem esse relato. Eu desejo a todos uma boa noite. O meu primo Ricardo dirigia uma caminhonete de uma empresa que fornecia alimentos para algumas cidades em Minas Gerais. As viagens eram sempre feitas ao amanhecer para terminar antes que anoitecesse e sempre eram feitas em dupla. As estradas eram sinuosas e perigosas. No entanto, como esses alimentos seriam entregues em comunidades rurais que costumavam ser muito pacatas, então nunca aconteceu nada. Ainda assim, eram regras da empresa que eles tinham que seguir por segurança. Em um determinado dia, eles foram encarregados de levar móveis para um pequeno escritório de um depósito que a empresa estabeleceria de forma permanente lá em cima, em um vilarejo na serra. Uma moça iria viver lá gerenciando o lugar. Ela pediu que levassem tudo o que fosse necessário para começar no primeiro dia. Assim, fizeram a mudança toda de uma única vez. No entanto, na última viagem, não conseguiram encontrar a moça em lugar nenhum. Eles precisavam voltar à cidade porque a noite estava chegando, mas estavam em dúvida se deveriam trancar o lugar, se a moça tinha ido embora com a chave ou não. Além disso, eles precisavam dela para provar e assinar que tudo havia chegado em ordem, pois haviam equipamentos de informática e outras coisas bem caras também. Eles não acabaram a encontrando em lugar nenhum. A noite se aproximava cada vez mais e eles precisavam voltar. Começaram a perguntar para as pessoas próximas, começando pelos rapazes que ajudaram a carregar alguns dos itens pesados, mas ninguém sabia de nada, até que de repente, um garoto apareceu correndo. Ele tinha uma mensagem para eles. Ele começou a dizer que a moça teve que ir às pressas para uma das vilas vizinhas ainda mais acima na serra, pois algo havia acontecido com uma das senhoras que morava por lá, e eles precisavam dela. Ela teve que ir pedindo que ele informasse os responsáveis pela mudança e prometendo não demorar para voltar. Afinal, ela subiu de carona na motocicleta de um rapaz que se ofereceu para levá-la. Bom, pensou meu primo, vai ser questão de esperar um pouco mais.
Então o garoto ficou ali junto com eles, enquanto meu primo e os rapazes esperavam a moça, enquanto organizava algumas coisas. Algum tempo depois, algo chamou a atenção do garoto. Era um rapaz que estava passando em cima de uma moto bem na frente do escritório. Olhem, aquele é o João. Ele que levou a moça para outra vila. Então o garoto saiu correndo atrás do rapaz na moto e perguntou o que havia acontecido. Meu primo e o seu colega saíram logo atrás dele. O rapaz então na moto confirmou que ele sim havia levado a moça na moto, mas que o problema na vila era muito mais complicado do que se pensava. E ele disse que ela iria ficar lá em cima. Qual é o problema? O que ela foi ver? Perguntou meu primo. É a dona Sofia, disse o rapaz. Ela é uma senhora que mora lá em cima, mas dizem que o marido dela voltou. Eles os expulsaram da vila porque ele ficou muito violento e ameaçou matá-la, e agora ele retornou. Naquele momento, o meu primo entrou na caminhonete, pois ele tinha que ir buscar a moça da empresa e a senhora. Não podia deixá-las em perigo em uma vila sem polícia e sem sinal de celular. Olha só, fique aqui e cuide das coisas, disse ao colega, pois eu vou precisar subir lá em cima para buscá-las. João, o rapaz que levou a moça mais cedo, se ofereceu para mostrar o caminho e foi com ele dentro da caminhonete. Assim, eles não perderam tempo e seguiram pela estrada, que depois de alguns quilômetros tornou-se de terra batida e depois de mão única. O meu primo estava completamente preocupado, pensando no que faria se encontrasse um outro carro na frente. Ei, fica tranquilo, disse o rapaz. Ninguém passa por aqui, ninguém sobe muito para a vila lá em cima. Poucos metros depois, para o alívio do meu primo, eles deixaram para trás o penhasco, mas então embrenharam por entre as árvores num caminho repleto de uma vegetação densa, que em certo momento já não lhes permitiam nem mesmo ver o céu. Aqui era mais do que evidente que aquele jovem que antes o tranquilizava, agora estava visivelmente tenso. Para falar a verdade, eu não gosto de passar por aqui à noite, disse ele com um tom de medo em sua voz. Já o meu primo não perguntou o porquê. Ele não se importava. Ele preferia não saber de nada de estranho sobre o local até que estivessem de volta, pois ele sempre foi medroso e parecia melhor não pensar nisso. Quando passaram por um trecho com menos árvores, que permitiam ver um pouco do céu, eles olharam ao mesmo tempo para contemplar o céu estrelado. Era deslumbrante. Então ambos viram várias luzes sobrevoando de forma surpreendentemente rápida e alinhadas. Elas cruzaram o céu. Então pareceram mudar de direção de uma maneira que não era possível para qualquer avião ou helicóptero. Elas mudaram de direção rapidamente para baixo, como se tivessem caído. O meu primo freou a caminhonete, pensando que a qualquer momento ouviria o som dessas coisas colidindo com o solo. Ele só conseguia distinguir as luzes, mas sabia que elas não estavam tão distantes. Pelo que ele viu, deveriam ter se chocado com a colina a cerca de 2 quilômetros de onde eles estavam. Não pare, por favor, não pare, disse o jovem, ligando o rádio logo em seguida e aumentando o volume sem pedir permissão. O meu primo tirou a mão dele do rádio e disse para que ele se acalmasse. Em seguida ele parou a caminhonete, a desligou e desceu. Ele tinha certeza de ter visto o que poderia ter sido um acidente. Era sua obrigação saber o que havia acontecido. Ele caminhou um pouco fora do caminho para tentar encontrar um lugar de onde pudesse observar melhor, mas não conseguiu. Não via e nem ouvia absolutamente nada de estranho. De fato, ele percebeu que não ouvia nada, nem mesmo os sons dos animais, que normalmente se ouvem claramente durante as noites naquelas regiões. Ele apressou o passo para voltar, deu meia volta e seguiu a luz da cabine da sua caminhonete, que estava acesa, porque ele havia deixado a porta aberta.
Mas nesse momento a luz se apagou e ele pôde ver ao longe o rapaz sair do carro e começar a fazer gestos com as mãos, como quem pedia para que ele voltasse rápido para o carro. Então um som começou a preencher o silêncio do local. Era uma espécie de zumbido que o fazia lembrar o som de uma colmeia de abelhas. Mas não era isso. O som começou a aumentar. Aumentava cada vez mais de intensidade. O som aumentou tanto que em um certo momento o meu primo, sem perceber, já estava de joelhos, apertando os ouvidos com força, tentando silenciar aquele zumbido que parecia perfurar os seus ouvidos e cabeça, causando assim uma dor terrível. Ao longe, além do zumbido, ele pôde ouvir os gritos do rapaz perto da caminhonete. Ele estava gritando de dor. E então, de repente, tudo parou. Mesmo depois do som parar, a sua cabeça ainda estava doendo e ele ainda acreditava que podia ouvir aquele som terrível dentro da sua cabeça. Ele se levantou como pôde e foi até o jovem, que mal conseguia se levantar e mal o ouvia. Ele apontava que seus ouvidos doíam e, pelo sangue, o meu primo percebeu que os seus tímpanos haviam estourado. Ele ajudou o rapaz a entrar na caminhonete e depois entrou também, mas o carro não ligava, não fazia nem mesmo o som de que estava tentando ligar. As luzes também não acendiam. Era como se a bateria tivesse morrido de repente. O rapaz estava em estado de choque e o meu primo estava muito assustado. Na verdade, estava assustado demais para pensar claramente no que fazer. Eles estavam longe de qualquer uma das duas cidades para ir a pé. Eles ficaram ali quietos, completamente imóveis e com medo de abrir a janela por cerca de uns 20 minutos, até que viram uma luz ao longe descendo pela estrada. Eles ficaram em alerta e estavam nervosos, mas se acalmaram quando viram que era uma motocicleta velha e um homem a conduzia. Ele estava indo precisamente para dizer a eles que a moça da empresa estava bem, mas que teria que ficar naquela vila. Para a surpresa deles, o homem da moto disse que desceria com eles, que já não era a hora de continuar subindo. O meu primo tentou ligar a caminhonete novamente e, para sua surpresa, logo na primeira tentativa o carro voltou a funcionar. Eles entraram com cuidado por entre as árvores e conseguiram dar a volta para começar a descer. Assim que chegaram, uma senhora da vila começou a tratar os ouvidos do rapaz, sem perguntar nada, sem inferir nada, sem fazer nenhum comentário. O meu primo disse ao seu colega que eles iriam passar a noite ali mesmo, que eles iriam dormir no escritório, pois ele não podia dirigir mais e não conseguiu explicar bem o porquê, embora fosse óbvio para todos que algo lhe tinha acontecido. Ele só foi me contar essa história semanas depois do ocorrido, quando eu fui visitá-lo em sua casa. Ele estava visivelmente abalado quando me contou e ficou claro que ele estava lutando para entender e processar tudo o que havia acontecido. Durante a nossa conversa, ele mencionou uma história muito parecida, no qual seu falecido pai costumava lhe contar. E isso só tornou a situação ainda mais assustadora para ele. Agradeço a todos que escutaram essa história e espero compartilhar mais informações em um futuro próximo. Boa noite. São 2 minutos antes da meia-noite, no coração do Pará, na cidade de Belém. Pela hora, a maioria das pessoas já estão abrigadas em suas residências, talvez rezando o terço ou se preparando para descansar, depois de um dia cheio. Era o início dos anos 80. Naquela época eu dirigia um Scania 112 vermelho e branco, que tinha apelidado de Diabo Vermelho. Era o orgulho da minha vida e minha fonte de sustento. Eu já tinha percorrido quase todos os cantos do Brasil naquele bicho.
mas meu caminho sempre me levava de volta à minha terra natal. Eu era bem conhecido nos postos de gasolina e nos botequins à beira da estrada por onde eu passava. Conversa vai, conversa vem, e me chamavam de Bigode, apelido que eu ganhei por causa do meu bigode espesso e cheio, semelhante ao do Rivelino, aquele jogador que fez parte da conquista do tricampeonato mundial do Brasil na década de 70. Certo dia, eu tinha acabado de deixar uma carga de açaí no porto de Belém e estava me preparando para voltar para casa. Havia um boteco, o bar do Seu Zé, onde eu sempre parava para tomar uma e comer algo antes de pegar a estrada. "Fala, Seu Zé, meu rei!" Chamei o dono do bar, um homem baixinho e robusto, com uma barriga que parecia que iria explodir a qualquer momento. "Me vê uma pinga e o tira-gosto aí para a viagem?" O Seu Zé me atendeu com um largo sorriso no rosto, como sempre fez. Ficamos ali jogando conversa fora quando um sujeito chamado Tião, que eu nunca tinha visto antes, se aproximou. Era um cara estranho, magro como um palito e pálido como uma cera, e os seus olhos fundos. Era uma aparência que dava até arrepio. "Com licença, senhor, é você que é o Bigode?" Ele começou falando comigo com uma voz que parecia mais um sussurro. "Eu me chamo Tião, tudo bem? Eu ouvi dizer que você está indo para a estrada agora. Teria como me ajudar? Eu preciso de uma carona até a próxima cidade. Eu posso ir contigo?" Eu nunca fui de negar ajuda a ninguém, então acabei concordando, embora algo me dissesse que aquele sujeito não era de confiança. "Sem problema, amigo, eu te dou uma carona", respondi tentando parecer amigável. "Só deixa eu terminar minha pinga aqui pra gente pegar a estrada já já, ok?" No fundo, eu estava com um mau pressentimento sobre aquele homem, mas não dava para voltar atrás agora. E mal sabia eu que aquela seria a viagem mais assustadora de toda a minha vida. Assim que eu terminei com a bebida, eu paguei a conta e saímos do bar. O Diabo Vermelho, meu caminhão, estava parado no acostamento, refletindo a luz da lua na lataria vermelha. Entramos e iniciamos a nossa jornada pela BR-316, que naquela hora estava tão escura que parecia engolir a estrada. "De onde você é, Tião?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. "Ah, eu sou de um lugar que você não conheceria, Bigode." Ele respondeu, olhando fixamente para a estrada. A sua voz tinha um tom estranho, quase que sobrenatural, que fez um calafrio percorrer por toda a minha espinha. Seguimos viagem, e a atmosfera dentro da cabine do caminhão estava cada vez mais pesada. E não demorou muito, e comecei a ver vultos nas margens da estrada. Pareciam pessoas, mas sumiam tão rápido que era difícil ter certeza. "Você está vendo isso aí, Tião?" perguntei, com a minha voz tremendo um pouco. Ele apenas acenou com a cabeça e continuou olhando para a frente. Ele estava tão pálido que parecia até um fantasma. Eu estava começando a suar frio. A estrada estava cada vez mais deserta e escura. De repente, eu senti uma presença estranha por detrás da gente. Ao olhar pelo retrovisor, eu quase pulei de susto. Uma criatura escura e gigantesca estava seguindo o nosso caminhão com os olhos vermelhos como brasas. Essa coisa tinha um corpo de um cão gigante e peludo, mas a cabeça era de um touro. "Mas que diabos é aquilo, Tião?" gritei, apontando para a criatura no retrovisor. Tião olhou para mim e um sorriso assustador se formou em seu rosto. "Isso, Bigode, é o motivo pelo qual estou aqui", disse ele com uma voz cheia de satisfação. O meu coração quase que parou naquele ponto, já imaginando que eu estava dirigindo direto para o inferno com o próprio demônio ao meu lado. O pânico começou a se instalar. Cada batida do meu coração parecia um tambor dentro do peito, mas eu não podia parar. Não ali, não naquele instante,
Por isso, eu acelerei ainda mais o meu Scania 112. Pelo amor de Deus, o que você quer de mim, Tião? Eu perguntei com a minha voz trêmula de tanto medo. Ele me olhou com os olhos arregalados e disse: só estou aqui para buscar o que é meu, Bigode. A voz dele parecia ainda mais grave e assustadora. Mas o que ele queria dizer com isso? Eu tinha que entender o que estava acontecendo. Eu respirei fundo, decidido a não deixar o medo tomar conta de mim. Como assim? Do que você está falando? Ele demorou um pouco, mas então falou. Você fez um pacto, Bigode. O Diabo Vermelho não é só um nome, é um pacto. E eu vim buscar o que é devido. Na hora eu fiquei paralisado. Não podia ser. Aquilo era loucura. Eu não tinha feito pacto algum. Ai, ai, você está falando besteira, seu maluco. Eu nunca fiz pacto nenhum. Eu retruquei, mas ao invés de responder, o Tião apontou para o retrovisor. Eu olhei e vi que a criatura não estava mais atrás da gente. Respirei aliviado, até perceber que ela não estava atrás, porque estava bem adiante, parada na estrada, à nossa frente. Aquela criatura era enorme, com chifres retorcidos e olhos de fogo. Então ela começou a correr na direção do caminhão, com a cabeça baixada, como quem quisesse bater de frente conosco. Não tinha como desviar. O meu caminhão estava a toda velocidade. Segura firme, Bigode! Gritou o Tião com uma voz grave, dando gargalhadas demoníacas enquanto a criatura se aproximava cada vez mais. Foi a última coisa que eu vi antes do impacto, pois o mundo girou e tudo ficou escuro. Quando recobrei a consciência, eu já estava deitado em uma maca, sendo colocado dentro da ambulância. A luz forte das lanternas iluminavam o local e a movimentação era intensa. O Diabo Vermelho estava virado na estrada com a cabine toda amassada. No entanto, nem sinal da criatura e nem do Tião. Levei a mão até o meu peito, sentindo uma dor latejante que me fazia me contorcer. Olhei em volta, ainda tonto, tentando entender o que havia acontecido. E tudo parecia surreal para mim. Era um pesadelo completamente perturbador. Passei os próximos dias no hospital, me recuperando do acidente. Na minha cabeça ainda ecoavam as palavras do Tião e a face terrível daquela criatura que havia surgido na estrada. Enquanto eu estava internado, eu perguntei para uma das enfermeiras sobre o homem que estava comigo no caminhão. E, para minha surpresa, ela me disse que eu tinha sido o único resgatado no local do acidente e que o socorro não encontrou mais ninguém além de mim. 2 semanas depois eu liguei para o seu Zé, o dono do bar. Eu precisava saber se o Tião era real ou apenas fruto da minha imaginação. E para a confirmação de toda aquela loucura, ele me disse que eu havia ido embora sozinho do bar naquela noite. Com o passar do tempo, eu passei a aceitar que talvez tudo aquilo não tivesse passado de uma simples alucinação, ou talvez o Tião realmente fosse o que parecia ser. De qualquer forma, eu decidi que a partir daquele dia que a vida de caminhoneiro não era mais para mim. E quando me recuperei, eu abri o meu próprio bar, assim como o do seu Zé, também na beira da estrada. De vez em quando, me pegava contando minha história para os clientes, principalmente quando o tema sobrenatural surgia. Alguns acreditavam, outros não, mas todos concordavam em uma coisa: a estrada, especialmente depois da meia-noite, é um lugar cheio de mistérios, e eu era a prova viva disso tudo. No ano de 1994, no finalzinho do século passado, eu vivenciei a noite mais assustadora de toda a minha vida. Naquela época,
Eu morava em Fortaleza, mas a minha vida era na estrada. Eu passava a maior parte do meu tempo transportando carga para o interior do Ceará na traseira do meu caminhão. Quixadá, o lugar onde essa história aconteceu, é conhecido pelos seus monólitos enormes que parecem ter sido esculpidos por gigantes. Tudo aconteceu em uma noite fria de junho, com uma chuva transformando a BR-122 em um pesadelo de completa escuridão. Santo Deus, que chuva é essa? Pensei para mim mesmo, olhando a tempestade pelo para-brisa do meu caminhão. Naquela noite, eu estava regressando para casa após uma semana cansativa de viagem. Foi quando eu vi, bem na beira da estrada, duas silhuetas agitando os braços. Diminuí a velocidade, forçando a vista e tentando enxergar melhor o que eu via. Bom, era uma mulher e uma garota, molhada até os ossos e tremendo de frio. Parei o caminhão e abaixei a janela. Vocês estão doidas? O que vocês estão fazendo aqui nessa chuva? Perguntei sem acreditar no que via. Nos ajude! Pelo amor de Deus! Moço, nos ajude! A mulher pediu, com o rosto marcado pelo desespero. Para onde vocês estão indo? Para Quixadá, moço. É só até Quixadá, por favor, nos ajude. Tudo bem, eu levo vocês até lá. Então eu abri a porta do meu caminhão e ajudei-as a subirem. Elas estavam encharcadas, com roupas rasgadas e sujas. Durante a viagem, a mulher me contou que elas estavam fugindo do marido dela. Depois de uma bebedeira, ele havia se transformado num monstro, ameaçando matá-las. Eu nunca vi ele daquele jeito, moço. Ele sempre gostou de uma cachaça, mas hoje eu vi o ódio nos olhos dele. Ela disse com lágrimas nos olhos. A menina durante todo o trajeto permaneceu calada, com um olhar assustado, como se ainda estivesse lembrando da fera que o pai havia se transformado. Depois de uma hora enfrentando a tempestade na estrada, finalmente chegamos em Quixadá. As duas desceram do caminhão agradecendo pela minha ajuda. Muito obrigada, moço. Você foi um verdadeiro anjo essa noite. Que Deus te abençoe por sua generosidade. Agradeceu a mulher, com lágrimas nos olhos. Quando elas desceram, eu fiquei olhando pelo retrovisor, enquanto tentavam atravessar a estrada. Logo atrás do veículo, uma sensação esquisita tomou conta de mim. Parecia que a cabine do caminhão havia se enchido de um vazio estranho. Eu estava prestes a ligar o motor e seguir com a viagem, quando pelo espelho retrovisor eu vi as duas atravessarem a estrada correndo, enquanto vi um carro na direção delas. Meu Deus! Gritei com o coração disparado. O som horrível do impacto fez com que eu saísse correndo de dentro do caminhão. Porém, quando eu saí para fora, eu não vi nada. Nenhum corpo, nenhum sangue, nenhum sinal do carro ou das duas mulheres. Só a chuva, a rodovia escura e eu parado ali na beira da estrada, atrás do meu caminhão, tentando entender o que eu havia visto ali naquela hora. Olhei ao meu redor, mas não havia nada e nem ninguém. Era como se nada estivesse acontecido. Eu voltei para o caminhão com a minha cabeça girando. Será que havia sido apenas a minha imaginação por causa do cansaço da estrada? Pois o frio e a chuva e a escuridão, tudo parecia colaborar para que eu me convencesse de que aquilo que eu havia visto tinha sido apenas uma alucinação da minha mente e que aquela mulher e sua filha haviam atravessado a estrada e eu acabei não vendo elas indo embora. Bom, depois de refletir um pouco, continuei com a minha viagem, tentando esquecer o ocorrido. 8 horas depois, eu parei em um posto na beira da estrada para esticar as minhas pernas e assim tomar um café. Na televisão da lanchonete, uma notícia chamou a minha atenção. Era uma reportagem sobre um acidente que havia ocorrido 2 semanas atrás. Uma mulher e uma garota de mais ou menos 15 anos de idade haviam sido atropeladas por um carro na BR-122.
exatamente no trecho onde eu tinha dado carona para aquela mulher e a sua filha. Na hora o meu coração quase que parou quando eu vi as fotos das vítimas. Eram elas, as mesmas que eu tinha dado carona naquela noite chuvosa, as mesmas que eu tinha visto serem atropeladas pelo carro, as mesmas que, sem explicação, haviam desaparecido. Eu fiquei parado em frente à televisão, com a minha xícara de café que, na altura daquele campeonato, havia se tornado esquecida na minha mão, pois as palavras daquela repórter se misturavam com o barulho da chuva lá fora, formando um zumbido estranho dentro da minha cabeça. Como era possível? Como podiam estar ali naquele caminhão se já estavam mortas há 2 semanas? A minha cabeça girava, tentando encontrar uma explicação, mas eu só conseguia pensar naquelas 2 almas perdidas, pedindo carona na beira da estrada, fugindo de um passado que já não existe mais.